concentrar em submetas. Agora a gente entra nesse tema importante, vamos em frente e eu subdivido ele aqui. Eu queria falar sobre efeito tendência ao objetivo. Alguns pesquisadores, né, eles fizeram um experimento com cartões de fidelidade de um café, né, uma cafeteria. Então é o seguinte, eles tinham os cartões, que eram estou chamando de cartões A e os cartões que eram B. Os cartões que eles usaram A era o seguinte, eles tinham 10 casas, né, e as 10 casas estavam em branco. Então a pessoa tomava lá um café, marcava um café, 2, 3, quer dizer, quando ela chegava lá em 10, ela ganhava lá o prêmio dela por ter essa fidelidade. O outro grupo testado, que era o cartão B, na verdade era um cartão que tinha 12 casas e 10 dessas 12 casas estavam em branco. Significava então que era um cartão de 12 e duas casas eles já recebiam o cartão com duas casas marcadas. E as pessoas do cartão B preencheram bem mais depressa o cartão. Isso é chamado na ciência de efeito tendência ao objetivo. Ele foi estudado pela primeira vez em ratos, né, por Clark Hull, que descobriu que ratos corriam mais rápido em um labirinto à medida que eles chegavam no fim, mais perto da comida. As pessoas, elas aceleram seu comportamento à medida que chegam mais perto de um objetivo. E é por isso, né, nós estamos tratando isso dentro do concentrar submetas. Por quê? Porque quando você coloca submetas, você logo de cara, você tem essa questão positiva, ou seja, você tem uma tendência a acelerar em cada uma dessas submetas para você chegar na sua meta. O segundo ponto que nós vamos entrar dentro aqui do concentrar em submetas é que tem que ser submetas execuíveis, né? Submetas que sejam possível atingir. Para ter o sentimento de controle tão fundamental para o desempenho, ao restringir o escopo do esforço e observar esses esforços produzirem o efeito pretendido, nós acumulamos, né, os recursos, o conhecimento e a confiança necessária para expandir e conquistar aos poucos uma área cada vez melhor. Então, é um cientista explicando como que acontece o efeito psicológico da conquista de cada uma dessas submetas, né? Submetas, elas devem ser, como eu acabei de citar, de dificuldade moderada, nem tão fáceis a ponto de você não se esforçar, e elas também não podem ser tão difíceis a ponto de você desistir. Lembre-se que justamente o papel da submeta, a submeta tem esse papel de ser moderada. Eventualmente você pode sim ter um grande objetivo que hoje ele esteja bastante distante, tá? Mas as submetas, na verdade, elas têm um outro conceito, é justamente um conceito que aproxima esse seu objetivo, porque você vai dividindo ele em pedaços. Um outro ponto é que as metas, então, precisam ser gradativas. Vou dar alguns exemplos pessoais, né? Então, assim, dentro da minha carreira, eu passei lá, como eu acho que já expliquei aqui para você, por auxiliar, né, que é justamente a pessoa que cuida do serviço mais braçal mesmo, a limpeza, né, descarregar caminhão, arrumar a seção e etc. Depois tinha a função de caixa, balconista, subgerente, gerente adjunto, gerente de loja, coordenador, supervisor, gerente de conta, gerente regional, diretor regional, depois diretor nacional. Então, são várias funções, né, que, por exemplo, quando eu estava na carreira corporativa dentro de empresas, eu acabei fazendo por um longo período da minha vida. Então, até que chegou um momento que eu entrei numa nova carreira, que é uma carreira de empreendedor, uma carreira tendo um produto online. E isso não mudou, eu tinha que tomar uma decisão. Eu quero vender 1 milhão. Vender 1 milhão era muito distante no primeiro dia que eu estava abrindo uma empresa. Mas vender o suficiente para dar lucro já era uma submeta muito mais fácil, mais gradativa de eu atingir. Então, por exemplo, era fora da realidade da época, né, eu virar um alto executivo, mas virar um balconista, né, eu virar um alto executivo era muito difícil, era fora da realidade quando eu era auxiliar, um caixa.
Mas virar um balconista, não. Depois virar um subgerente, um gerente adjunto. Então, é assim que funcionam as metas gradativas, tá? Era fora da realidade da época faturar no nível de milhões, mas era possível sair de R$ 325, que eu com muito orgulho está registrado lá na minha carteira de trabalho, para 620 de salário. Então, ou seja, você consegue colocar metas gradativas e de repente você vê uma curva gigantesca, exponencial no futuro de crescimento. Aliás, uma das coisas que eu cito, que as pesquisas citam, o que eu vi acontecer na minha vida é isso, né? A curva da vida, ela não é ela não é linear, ela vai crescendo linear. Pelo contrário, ela tem uma curva em que em algum momento ela se acentua e de repente você se olha e fala, nossa, jamais que há caso, né, você se desenvolvendo, obviamente, usando as técnicas devidas, você olha para trás e fala, nossa, eu não imaginava que há 2 anos, se eu pudesse projetar 2 anos atrás, eu jamais me projetava onde eu estou. Eu estou muito maior, eu estou muito mais realizado e assim por diante. Um outro exemplo do fora da realidade eu não tenho como correr uma maratona se eu não estou treinando, mas correr 50 metros, para quem não faz nada, né? A cada, não importa, 100 metros de caminhada eu corro 50, a cada 500 de caminhada eu corro 50, isso já é mais gradativo. Ah, eu não consigo correr, tá bom, corre 1 minuto, corre 5 minutos, depois de correr 5 você passa para 10, depois de 10 você passa para 15. Então, ou seja, está documentado de fato na ciência a importância de você utilizar aí metas gradativas, né? E as metas, as submetas moderadas. E aí o ponto final aqui sobre esse tópico de concentrar em submetas é o seguinte: tente de novo, depois tente uma coisa diferente, né? Esse é um gráfico que é apresentado pela gigantesca, excepcional cientista, que é a Angela Duckworth. A gente já apresentou vários trabalhos dela aqui. E basicamente é o seguinte, ela explica num gráfico, e eu acho que ele evidencia bem, evidencia bem aqui o que eu quero explicar, que é o seguinte, você tem um propósito, uma grande meta, e essa grande meta, ela não existe sozinha. Você precisa colocar submetas, né, para que você consiga gradativamente chegar naquele grande propósito. E esse ponto onde ela cita tente de novo, né? Depois tente com uma coisa diferente, ele é importante porque é o seguinte, não é só, eu tentei aqui, não deu certo, eu vou arrancar essa submeta porque eu não consigo fazer. Não, eu vou tentar. E se por acaso eu não conseguir, eu vou colocar outra submeta aqui que faça eu chegar lá. Ou seja, esse ponto, né, de você tentar, que é a da persistência, e tem o ponto de você tentar uma coisa diferente. Então, esse gráfico aqui exemplifica muito bem o que a ciência e o que eu estou tentando contextualizar sobre as submetas, além de ser um material, né, de uma das grandes e renomadas pesquisadoras, né, cientistas do momento. Então a gente acabou de finalizar o tópico, né, concentrar em submetas. A gente vai fazer uma pausa rápida e a gente volta indo para o próximo tópico, que é o relatório de progresso público, e isso na próxima aula.